Boa noite. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Um frio? Diz que veio uma onda de frio maravilhosa, né, pra gente? Maravilhosa para alguns, né? Para quem passa frio, a gente sempre tem que lembrar, né? Daqueles que... O frio, ele é mais do que um momento da natureza. É um momento de sofrimento para muita gente. A gente não pode esquecer disso também. Nas nossas reclamações de que o frio está faltando meia, para ele está faltando tudo. Não é isso? Então a gente tem que, de vez em quando, relembrar. E aí eu fui convidada aqui, né? Eu gosto de voltar quando a gente volta, o negócio foi bom, né? Tá tudo certo, né, velho? Tudo certo. Aí eu pensei, gente, eu acho que eu já falei do amor lá. Mas eu pensei, a gente não pode repetir? Ou será que a gente não precisa repetir esse tema nunca mais? Não é? Jesus repetiu isso quantas vezes será na vida dele? O amor de Jesus. Ele usou uma vez? Ele escolheu a hora de usar? Tem hora certa para usar o amor? Vocês já pensaram nisso? Tem hora certa para usar o amor? Ou o certo é usar o amor? Então, hoje, eu vou convidar vocês para essa reflexão dos próximos 20 minutos, para a gente pensar um pouco nisso. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele mexe muito com a gente. Eu falo que quem não leu, vai ler, às vezes desiste. Porque não é uma coisa fácil. Não é não? Não era mais fácil ler uma outra coisa? Porque a hora que vai lá e diz assim, você nasce um homem com instinto. E ao longo do progresso que o Espírito vai nos proporcionando nas vidas e na reencarnação, a gente passa de um ser instintivo, de um ser que tem emoções e sentimentos, a gente chegar até a plenitude, não é isso? Nós somos mais instinto ou mais emoções? A gente quer aquele mundo de regeneração sendo instintivo, como a gente é, chutando cachorro na esquina, queimando morador de rua, higienizando as ruas? A gente é instinto ou a gente é emoção? Aquele mundo espiritual que a gente tanto deseja e acha que a gente merece. Eu acho isso o máximo, né? Como eu sempre digo. No Espiritismo a gente tem isso de que o mundo os bons vão ficar, né? Sim, a gente vai ter um mundo que os que não estão preparados. Aquele que julga, para mim, se eu julgar que eu estou preparado e o outro não, eu já estou em perigo de não ficar. A partir do momento que você julga quem fica e quem não fica, você está do lado dos que vão. Ou estou doida? Aquele que escolheu a lei do amor não tem julgamento, gente. A gente já extrapolou. E Jesus veio num período super simples, não era? Tranquilo, que ele veio para cá, para falar de amor. Era a lei do dente por dente, olho por olho. E ele traz o amor incondicional. A gente vai falar disso aqui um pouquinho. Então, hoje, nessa noite, eu quero relembrar com vocês. Eu preciso que todo mundo aqui faça o exercício do amor. O amor próprio, não no sentido que os coaches vendem, nada contra, ou que as pessoas estão vendendo, e o amor hoje, ele é um ótimo objeto material. Eu estou louca, gente. Vender que você pode amar alguém dando um presente, uma viagem, fazendo isso, postando foto. É isso que o amor resume? É nisso que a gente vai se apegar? Então o amor às vezes vira commodity, né? Como é soja. Quanto que eu tenho de amor? Amor se mede? Não é assim? Eu meço o amor por quê? Então o amor próprio está lá na Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas, não pessoas, e ao próximo como? A si mesmo. O quanto a gente se ama, a ponto de se perdoar dos erros que cometemos? Eu não sei vocês, mas eu tenho uma lista deles, de erros que eu ainda cometo. Mas eu tenho que ter o meu amor a ponto de dizer, pô, Ana Marcele, você já podia ser melhor que isso. Que tal a gente fazer diferente? Então, essa noite a gente vai pensar algumas coisas aí, tudo bem? Mexer um pouquinho daquele lado. Eu digo assim, a gente tem que sair de uma palestra, eu escuto palestra toda noite, toda manhã. Toda noite, toda manhã. Porque eu tenho pensamento acelerado.
Então eu ouço palestra para eu poder sair da minha mente e escutar alguma coisa. Então, essa é a minha forma de dormir, desse estranho, né? Aí no outro dia eu acordo 6, 5h30, eu vou ouvir. E poder pensar nessas relações do amor me fez começar a olhar para algumas coisas que eu não tinha percepção. Então, quando eu ouço essas palestras, eu gosto daquelas que me deixam mais assim, mexida mesmo. Tipo assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Assim? Vou fazer algumas provocações para vocês. Você viu que lá no livro que a gente acabou de ler? Ele diz o seguinte, que ao longo do tempo, a gente vai perdendo o instinto e vai ganhando as sensações e as emoções e a gente vai crescendo. Se a gente pegar um tempo atrás, os pais beijavam os filhos, principalmente os filhos homens. Vocês ganhavam beijos? Beijos. Hoje, a gente vai dizer que a humanidade está, que todo mundo... Eu também não acredito que esse negócio está. Eu acredito naquela lei do progresso. Sabe a lei do amor? É uma lei que se cumpre, você querendo ou não. Tipo lei da natureza. Você acreditando ou não, a maçã vai cair do galho. Isso é uma lei para mim. A lei do amor é a mesma coisa. Se acredite nele ou não, ele vai existir. E a lei do progresso é a mesma coisa. Acredite você ou não na lei do progresso. Ele vai existir. Então eu não olho para o mundo lá atrás e agora e digo que nós estamos pior. Não dá. Senão eu não vou ser espírita. É melhor eu sair daqui, gente. Eu ir procurar as trevas direto. Alguém que me venda no mundo material, que eu vou ficar mais tranquila com a minha consciência hoje pesa. Então, olha só. A gente saiu de quantos anos nós estamos aqui de não ganhar beijo no rosto. E aí você vai me dizer que o mundo está assim porque agora... a gente está aprendendo a amar. A gente está aprendendo... Olha, a gente está aprendendo a dar beijo, cara. A gente está aprendendo a dar beijo. Está entendendo que a gente ainda está bem numa escola aprendendo? Esses dias eu vi um grande artista falando que ele foi o primeiro homem que beijou o pai dele. Ele era homossexual e o pai não aceitava, bateu nele muito. E um dia ele foi e beijou o pai dele aqui no rosto. Um pai militar. E ele disse que ele era o único homem que beijava o pai dele. Que depois de tanta coisa, eles se reconciliam no beijo e no amor. Olha que lindo! Não é bonito? Então, olha só. Nós, os mais velhos, vamos lembrar disso, que não era possível ter isso. Hoje é possível? Vocês beijam os filhos de vocês? Vocês recebem beijo? Isso é bom ou ruim, gente? Não, quentinho, gostoso? Se você não está ainda recebendo beijo, está tudo bem também. Se você não está dando beijo, está tudo bem. A gente vai aprendendo. Mas que tal a gente testar um beijo e um abraço? É melhor um beijo ou um chute? Gente, olha que fácil de escolha. Não, mas escolha boa. Mas cuidado com o beijo também, né? Tem beijo falso também, não é assim? Quando você beijar, quando você tiver, que seja aquele que o Cristo pega. Que além do beijo vai o sentimento. Os avós. Tem coisa melhor do que beijar o neto? Gente, eu não sei porque eu não tenho. Mas eu vejo a minha sogra. Eu acho a coisa mais linda. Essa semana eu passo lá com os 2 netos, a minha filha começando a trabalhar, o meu filho depois da escola. E ela recebe de um jeito que é um quentinho do amor. Que delícia ver esses gestos acontecendo. Então, olha só, se a gente voltar para trás muito pouco tempo, a gente não tinha expressões do amor como a gente tem. Então, a gente está aprendendo. Então, fica calmo, gente. Nós vamos devagar. Mas não vai dizer que o amor perdeu. Porque ele é lei. Ele nunca vai perder. Não vai. A gente vai achar que ele vai perder, a violência vai ganhar. É mais fácil. Eu digo assim, embora o amor venda no Dia dos Namorados, venda aquele monte de coisa, a violência vem demais. Porque o medo é melhor. O medo ele transforma a gente em consumidores mais vorazes. Ou não? Olha só, quanto custa um beijo? Nada. Quanto custa uma casa protegida?
Depende. Proteção espiritual custa um evangelho no ar por semana, né? Mas quanto custa você sair daqui ter medo do seu carro? Nossa, aquele carro custa... Opa! Você entendeu? Viver no amor era viver talvez menos materialmente. Esse mundo nosso é material ou é espiritual? Ainda muito material. Então, olha o quanto a gente vai progredir ainda. Outro exemplo que eu vou dar. Eu sou professora. E essa semana eu estava conversando com professores que a gente tem um grupo para discutir os problemas da educação. Todo lugar tem problema, gente. Todo. O mal da educação não é o professor. Quem é professor aqui? Tem alguém? Gente, se vocês soubessem o quanto a gente se vira nos 30 para tentar resolver um problema que a gente tem todos os dias, que nem a gente ouve cada coisa, né, professores? A gente está lá amando a profissão que a gente está fazendo. Você acha que a gente quer ir para a escola para fazer uma aula que não vai dar certo? Enfrentar todos aqueles problemas, gente? A gente quer apoio de vocês, a gente quer amor da sociedade. A gente só está levando paulada. É ou não, professora? Está levando paulada, cara. Vamos abraçar? Vamos abraçar a escola com esse amor? A escola da vida. A gente já aprendeu que as crianças vêm, mas elas vêm também sobre a nossa responsabilidade. Lembra que vocês apanhavam a palmatória? Não era, não? Meu pai saiu da escola porque ele era canhoto. No segundo ano ele apanhou tanto que ele deixou de ir na escola. Isso era uma coisa normal que acontecia. Vocês acham que a gente deve voltar a bater nas crianças lá na escola? É isso? Essa é a lei do amor e do progresso que a gente busca. O que você quer? Não é? Então, olha, nas escolas a gente está passando dificuldades, porque a gente está perdendo um pouco essa possibilidade de vivenciar o amor como um todo. Não sei o que vocês pensam aí, os professores, mas parece que as pessoas estão meio descoladas do amor em alguns momentos. E isso reflete na formação dos filhos de vocês, dos netos de vocês. Talvez esse excesso de violência e esse mundo violento que a gente mostra nas redes sociais e no convívio familiar, quando chega lá pra gente, vai refletir. Aquela criatura não passa a porta do Colégio José de Anchieta e se transforma num ser iluminado. Ele carrega todas as dores dele, ou todos os amores dele. E a gente vai ter que dar conta disso. Tudo bem que eu estou defendendo minha praia, né, gente? E eu vou ter que falar, né? Eu vim com essa missão linda. Tem uma coisa que a gente estava discutindo essa semana e eu perguntei. Vocês acham que todas as crianças querem aprender a ler? O que vocês acham? Vocês conhecem adultos que não leem? Sim. Primeiro que isso está certo. Numa sociedade como a nossa, tem gente que não sabe ler e escrever? E aí? Isso é falta ou excesso de amor? Certo? Então vamos lá. Crianças. As crianças, elas gostam de ler, aprender a ler. Toda criança tem curiosidade. Vocês perceberam isso nos filhos, nos netos, seja quem for, nós na escola? E tem uma coisa interessante que a gente está discutindo. Depois que ele lê, ele perde a motivação para ler. Perde. Aí você fica brigando para ele ler, porque ele não lê mais. Ele não lê. Ele deixa de ler. Aí a gente vai colocar a culpa nas telas, que tem sua culpa também. As telas têm a culpa tanto quanto a gente, quando nós no jantar e no almoço, a gente deixa de ficar com eles para ficar nas telas. Então, não bote a culpa no pequeno se você, na hora da janta para ficar quieto, deu o celular para ficar quieto. Então, por favor, não vá falar essa blasfêmia se você é a primeira pessoa que fez isso. Mas aí eu estava vendo um pesquisador e olha que interessante, ele disse o seguinte, que as crianças, quando elas aprendem a ler, ela recebe uma atenção, um afeto. Todo mundo pergunta, já está lendo? Aprendeu a ler? Ai, não, lê aqui, ó, lê aqui para mim. Lê essa frase. Ó, já sabe. Ó, vem ler, nem todo mundo vê que ele está lendo, não é assim? Ó, lá está lendo, olha que lindo. Depois que ele aprende a ler, ninguém mais lembra disso. Ninguém mais sente com ele. Eles dizem que a leitura é um processo de afeto. Quando
quando o adulto dá a ele um pouco de atenção, e eu não estou falando, gente, quem trabalha nas escolas, a gente vê situações muito terríveis de abandono físico, emocional, espiritual, muito. Então eles dizem que quando a criança aprende a ler, ela é abandonada no seu rosto. Ela não tem mais aquele afeto da mãe chegar e falar, e aí, tá lendo? Como é que tá? Ninguém mais pergunta para ele. Então esse pesquisador diz o seguinte pra gente, que tal falar para ele, vamos ver, lê pra mim, lê pra tia. Deixa eu ver como é que história, conta pra mim. Se você fizer isso, você está dando a ele um pouco de amor. Olha que interessante. Não quer dizer que se eu apoiar um gesto pequeno de amor, uma criança de 8, 9 anos, eu posso fazer com que ela, só de eu ouvir ela ler para mim, ela pode melhorar na escola, professora? Isso mesmo. Porque ela vai sentir que o que ela aprende tem significado dentro do contexto dela. Olha que bonito. E se ela ler uma história bonita que a gente tem do Chico? Não tem? Tem uns livros lindos para ler aqui, não tem na biblioteca, gente? Olha lá. Então fica a dica, fica aí. Pede para um ler para você. Não reclama mais que ele não lê livro. Leva um livro legal e pede, lê para mim. Vê aí o que você achou. Tá? Então isso eu acho que é uma coisa interessante. Uma outra coisa para a gente refletir. Tudo bem, gente? Então todo mundo no mesmo barco? Mais ou menos, né? Como eu digo. Está todo mundo no mesmo oceano. Né? Mas o barco, cada um, às vezes tem um iate, né? O outro tem, né? Depende também do que a gente vai ver. Outra coisa, pensando nas relações humanas que a gente tem, hoje, você lembra de alguma conversa que envolvesse amor, coisas boas que você teve com alguém? Você lembra? Hoje. Nossa, hoje eu estava lá com fulano no café e falei, nossa, como fulano está feliz, que bom, conseguiu tal coisa, que maravilha, Deus abençoe. Você lembra disso? Ou você lembra de um dia fulano passou esse lá, aquele virado giraca lá, ó, nem sei o que está aqui. Nossa, aquilo lá, terrível. Você viu o que aconteceu lá em Porã? Mataram o cara, não sei onde, né? Podia ter morrido, né? O que a gente falou hoje? Qual a oportunidade que a gente teve? Não é? Mas isso muda alguma coisa? Muda. Muda uma coisa chamada psicosfera. Bonito, né? Psicosfera é essa sensação que a gente está tendo aqui agora, falando de amor. Não tem como falar de um tema desse e vocês ficarem buscando os melhores sentimentos de vocês, como eu estou provocando. Eu provoquei os melhores sentimentos, as melhores lembranças, e tem uma psicosfera que é uma aura energética ruim. Não tem. Os amigos espirituais estão todos esperando a gente pro passe, deve estar feliz da vida. Falando, nossa, hoje nós estamos podendo trabalhar. Que bênção. Não? Por quê? Porque a energia que cura é a energia do amor. Se alguém bater em você, você vai deixar de ter diabetes? Mas se alguém te ama tanto, a ponto de dizer, eu vou parar de comer doce, porque eu sei que você não pode comer junto comigo, a gente come outra coisa. Isso é gesto de amor. Então, se você vai ser curado, você depende do quê? De qual, não é instinto, mas de qual emoção, de qual sentimento que você precisa para que isso aconteça. Vou dar mais um exemplo aqui, principalmente quando a gente busca, no mundo espiritual, a gente busca muito, muita gente vem a ter uma casa, seja de espírita, na igreja, no candomblé, não importa. Espírita já aprendeu isso também. Cada um está onde precisa. E você já aprendeu que não é o seu dedo que vai ser apontado. Certo? Então, cada um está onde precisa. E precisa ser acolhido. Isso é uma coisa que as religiões têm que fazer muito bem. E quando a gente vê nas igrejas ou em qualquer lugar, as pessoas buscam muito por cura, não buscam? Quando você abre aí que o negócio vai ter cura. Não é nem isso que a gente promete, né? O mundo espiritual não promete isso. Ele promete um atendimento. Não é assim? Eu vou atender para que você, dentro das nossas vibrações, você receba isso.
para que você, a partir disso, às vezes até alcance a prosperidade dele. Mas depende mais de quem? Do mundo espiritual, da gente? O que vocês acham? E tem gente que fica brava, estou indo lá no centro, no Manu, fui não sei quantas vezes, e minha dor nas costas continua. Ainda fala mal do centro, vou em outro, porque lá é muito fraco. Porque lá parece que não, continua com a mesma dor. Minha hérnia nem passou. Tá ele pegando peso, fazendo coisa errada, né? Mas o problema é... E aí eu vou contar uma situação que aconteceu comigo. De novo, amor, tá? A minha filha estava num atendimento, numa casa, para que os avós iam atender. Ela não é... Já foi espírita, é jovem, está lá aprendendo as coisas e o apoiando e mostrando o que ela pode fazer. Então ela estava numa casa, e os avós iam atender, ela é autista. Ela anda com cordão. Todo mundo sabe por que anda com cordão. É um privilégio? Não, é uma necessidade. Não é privilégio. Não, tudo bem? Não é privilégio. Então ela está com cordão, a fila imensa, e as pessoas na fila fazendo uma coisa muito importante. Quando a gente vai receber uma ajuda espiritual, é ótimo que a gente fique falando mal dos outros, assistindo vídeos de desgraça, não é? Conversando alto, não é para isso que aquela fila serve? Naquele barulho, que para nós já irrita, para um autista, o barulho é quase um soco. Então aquele barulho, aquilo tudo, vai deixando ela agitadíssima. Então o que ela faz? Qual é o direito dela? Não o privilégio. Porque ela tem direito de passar, para ter uma bênção, uma oração, um atendimento com o vô, do mesmo jeito que qualquer pessoa. Estou certo ou errado? Pela lei do amor? Pois ela vai lá na frente, porque ela tem a possibilidade de pegar aquilo e num canto isolado e ficar sentada. Porque aquele pouco, tudo conversando naquela loucura, vai deixando ela, daqui a pouco ela entra em crise, desregula, como a gente fala, e aí demora. E ela é super autônoma, ela trabalha, mas algumas coisas assim, estigma. Achar que o autista não pode trabalhar, não pode isso, minha filha é psicóloga, trabalha, está na farmácia agora, de atendente, e é isso. Totalmente autônoma na possibilidade que a gente tem. Acontece a seguinte coisa: uma mulher pega no braço dela, segura e pergunta: ninguém reclamou de você cortar a fila, não? Primeira coisa, você não pode tocar no autista. Você não sabe qual vai ser a reação dele. Tocar em alguém já é chato, é ou não é? Em alguém que tem uma hipersensibilidade, você estragou a regulação dele. O que para uma pessoa normal, virada e dava uma cotovelada, a cotovelada é para dentro dela, mas... E aí ela virou e falou assim: não os que estão precisando da fila, né? Nunca reclamaram. Os outros às vezes reclamam. Na ingenuidade, né? Não é verdade? Quem pega a senha, né? Que é de atendimento prioritário. E depois essa mulher ficou cercando ela e olhando. Aí ela estava totalmente desregulada, precisando, porque eu falo para ela: filha, você precisa escolher alguma coisa, porque você precisa do mundo espiritual. A gente tem psiquiatra, a gente tem psicólogo, a gente tem família, mas eu preciso que você vá e que você exercite a fé. E como ela está jovem, eu falei: você precisa, porque a gente sabe o que a gente passa de amigos e não tão amigos, e ela tem essa sensibilidade. Então eu percebo isso, eu digo, né? O que aconteceu nessa noite? Ela desregulou total, eu estou dando aula, eu posso deixar ela lá e posso buscar. Então eu chego antes dela ser atendida às vezes para poder pegar, mas eu não consigo, mas eu dou meu jeito, dou meus pulos. Ela não deu outra, ela entrou em crise total e foi embora. Não foi atendida. Quando eu escutei isso, eu fiquei muito brava. Gente, a lei do amor não funcionou aquele dia. Mas fiquei brava, porque mãe fica brava, viu? Mas fiquei brava, porque eu achei. E aí eu ia dar uma palestra no outro dia. E aí o meu mentor diz assim: tá aí um bom exercício para você ver. Primeiro, para de falar mal da pessoa lá. Não é não? Mas aí eu fui refletir. Eu digo assim: como é que pode, numa casa onde você busca o amor e a cura, você ser incapaz,
capaz de se colocar no lugar do outro. A lei do amor passa por isso. Eu me colocar no lugar da outra pessoa. Você quer ajuda do mundo espiritual sem amar, sem exercitar o amor. Então eu fiquei, nesse dia eu julguei. Olha que feio isso que eu fiz. Mas eu pensei, bendita da mulher. Olha que chegou lá, eu queria que o vô falasse isso. Olha na cabeça da gente. Mãe, né, gente? Porque eu falo, você veio lá buscar alguma coisa que passa necessariamente pelo amor e você é incapaz de um gesto. Então, gente, que a gente se lembre disso. São pequenos gestos, são pequenas coisas, não é no grande. Que diferença ia fazer dessa pessoa uma ficha, uma pessoa que precisa ser atendida. Lembra da história do Chico, que tem uma mãe que vai até Uberaba? Ela perdeu o filho, mas é muito difícil para ela ir lá, não tinha dinheiro, não tinha nada. E ela chega, ela é a primeira da fila, ela pega a ficha número 1. Ó, já pensou em Uberaba pegar a ficha 1? Isso aqui, né? Vale muito. E aí, ela está lá na fila, quase na hora de ser atendida. Ia começar lá na barraca. Chega um carrão, uma mulher desce aos prantos, desesperada, porque ela tinha perdido 2 filhos num acidente. Mas não tinha mais ficha. Aí essa mulher olhou, e o filho dela, que tinha morrido, ele tinha tirado a própria vida. Ela estava desesperada. Essa mulher, né? A ficha 1. Mas ela olhou e falou, puxa vida, meu filho tinha, né? Essa aqui perdeu 2 filhos numa vez só. Foi lá para a mulher e falou, ó, pode ir lá. Tem uma ficha dele. Quem aqui daria essa ficha para o outro? Foi para o lugar, na pensão onde ela estava. E ela estava na pensão, era umas 3, 4 da manhã, alguém bate na porta. Já viu essa história? Alguém bate na porta. Dona Judite, não sei, Dona Maria, oi. O Chico Xavier está esperando a senhora. Ela diz assim, não, mas eu não tenho ficha mais. Não, passou ali lá. Eu falei, gente, não tem mais nem ficha. Como é que eu vou lá? Não, precisa ver. Vai ela de volta para o centro. Quando ela chega lá, ele lê a carta. Mãe, não era nem para eu estar aqui hoje, porque eu não mereceria isso. Mas a sua ficha me deu a permissão, pelo amor que você tem, de eu poder falar com você. Olha que coisa mais linda. Então, gente, que a gente observe os pequenos gestos, tá? Não é no grande, não é lá. Os grandes gestos de amor, a gente vai um dia conseguir. Mas vamos começar pelos pequenos, que é mais fácil. Amar um pouquinho, beijar um pouquinho, se entregar um pouquinho. Lembrar que no dia de hoje a gente conversou sobre o quê? Se você anda na rua e a gente vai caminhar, pode caminhar em qualquer lugar. Você encontra um monte de gente caminhando, é ou não é? Quantos você ouve? Não sei vocês, minha mulher tem uma mania de escutar uma conversa dos outros, e eu dó, meu marido fala, mas é brincadeira. Eu estou falando alto, o que eu posso fazer? Estou escutando, né? Você vai escutando, gente, ninguém está falando algo edificante. Não, eu estou isso. Ou é falando mal de alguém, ou falando de comprar alguma coisa, ou falando de onde quer ir. Ninguém se cruza para dizer assim, nossa, você vê que interessante como essa natureza é linda. Um dia como esse, olha a beleza, né? Que a gente está. Que lindo esse lago lá em Londrina. Olha que maravilha. Não é, ó que porcaria, que é os lixos, que é a sujeira, que é não sei o quê, que eu vou matar, você quer, que ele prefere. É isso. Então, assim, a gente precisa se policiar. A gente precisa lembrar disso. Eu lembro isso todos os dias, porque eu sou obrigada, porque eu sou professora também. Então, eu atendo os meus alunos e eu já aprendi que a única maneira que eu tenho de transformar a vida deles é demonstrando que eu aprendi a amar. O que eu faço? E o que eu faço sempre vai ter uma gota, uma colher ou um copo de amor. Todas as vezes que eu faço isso, eles aprendem melhor. Eles lembram de mim e contam para alguém uma atitude que eu pude fazer. E não é para me vangloriar, é para me lembrar. Quando um aluno cruza comigo, como foi sábado,
Ele me apresentou para a mãe, que eu ajudei. Aí ela fazia um trabalho, TCC. E ela me apresenta com alegria. Não é para ele me enobrecer, porque todo mundo tem seu irmão, né, gente? Eu tenho o meu é bem... Ele diz assim, não fique feliz só porque você fez. Na verdade, lembra que você tem opção. Foi uma opção sua. Então, continua fazendo a mesma opção, Ana Mauricélia. Porque de vez em quando você faz uma opção errada, eu digo, tudo bem, já entendi. Vou continuar optando. Quando vier um aluno lá, que você está naquele dia que a gente está, é isso aí, ó, é opção. Você vai olhar para ele e vai dizer, querido, o que eu posso te ajudar? Não é não? Então, faça a opção. Então, fica aqui o desafio e a prática, né? Que eu sempre gosto de deixar um dever de casa. Qual é o pequeno gesto de amor que você vai praticar hoje? Às vezes, uma boa noite que ninguém está esperando. Aquela pessoa não está esperando aquele boa noite hoje. Pois é hoje que você vai dar. É amanhã dar um bom dia para alguém. É amanhã se reservar e não falar mal daquele seu chefe. Tentar enxergar naquela empresa que você está, por mais difícil que seja, o local do trabalho, eu estou aqui. Talvez eu precise estudar para ir para um outro trabalho, talvez buscar lugares tóxicos que despertam em mim. Eu também já aprendi isso. Se o lugar é tóxico, ou a pessoa é tóxica, e ela quer despertar em mim somente a violência e o desamor, não é lugar para eu ficar. Se eu fosse levada como Jesus, um dia a gente chegará, eu ficaria, mudaria aquele lugar. Mas eu não tenho forças às vezes. Então, às vezes, é preciso que eu me fortaleça. Que eu saia dessa relação de toxicidade. Essa empresa que me faz consumir o que tem de pior em mim. Eu gosto que as pessoas, as empresas, tirem de mim o meu melhor. Porque o meu melhor sempre é bom. O meu pior é terrível. E não é com ele que eu quero. E toda vez que tiram de você o seu pior, ele vai com você para dentro da sua casa. Já notaram isso? Se alguém grita com você lá, você chuta o cachorro, chega em casa e vem com alguém. O que aquele coitado do cachorro tinha a ver com isso? O que seu filho tem? Então, toda vez que alguém desperta em você o seu pior, ele vai contra uma lei. Lembra disso? A lei é do amor. A lei não é da violência. Em nenhum lugar que você leia no Evangelho, no Livro dos Espíritos, em nenhum lugar a violência vai ganhar. E ela é uma lei, quer você queira, quer o outro não queira, ela não vai mudar, porque cada um pensa o amor do seu jeito. Ele existe porque ele existe. Lembra que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade? Não é assim? Eu sou o amor? Então, gente, fica aí. A tarefinha de casa, simples assim, tá? Que gesto é esse que você faz? Que gesto é esse que você vai fazer? Não estou nem pedindo para você mudar, porque mudar é mais difícil. Põe um novo hábito. Um novo hábito tira o antigo. Então, se você começar a ter, eu vou parar de falar mal do outro. Não, começa a falar bem de alguém. Talvez é mais fácil. Não é não? Eu vou deixar de chutar o cachorro, assim, vou deixar. Eu sei que você não vai conseguir uma vez, mas que tal começar agora a passear com o seu cachorro uma vez, uma semana lá fora? Não é não? Então tá vendo, é gostoso isso. Então, os hábitos podem ser mudados. Tudo bem, gente? Tudo certo? Eu lembro que quando eu falo isso, eu falo primeiro para mim, porque o microfone está bem pertinho aqui. Eu tenho que relembrar disso todos os dias. Por isso que eu falei, gente, será que eu já falei disso? Não tem nenhum problema. Eu posso vir aqui semana que vem falar de novo. Porque a gente vai esquecer tudo que a gente viu, né? Não é terrível? Você fala, gente, eu acordo no outro dia e falo assim, mas eu... Acorda não, vou dormir, eu falo, não acredito que eu fiz isso. Vocês são assim? Vocês são assim, vocês são humanos. Você fala, não acredito que eu cometi isso. Então, todos os dias eu tenho que lembrar do amor. Bom, então, que o amor de Cristo nos oriente, a lembrança de que o Deus que está entre nós e que nunca nos abandona, o seu infinito amor e misericórdia, ele plantou em cada coraçãozinho aqui, ó, a lei do amor. A
gente só tem que parar de brigar com ela e aceitar. Tá bom? Que Deus abençoe a nossa noite e os nossos trabalhos.